Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Luiz Gameiro, médico dermatologista. Quem não se inscreveu no canal, por favor, faça já. Isso vai me estimular cada vez mais gravar mais conteúdo para vocês e potencialmente beneficiar outras pessoas. Nós vamos falar hoje sobre queda de cabelo. Quem nunca ouviu falar nesse problema, né? Ou você, ou algum conhecido seu, ou alguém da família, pode afetar homens, mulheres, até eventualmente crianças e bebês. Nós vamos falar hoje especificamente sobre um dos tipos mais comuns de queda de cabelo, se não o mais comum de todos, chamado eflúvio telógeno. É um nome estranho, mas nós vamos colocar em palavras mais simples para se tornar mais fácil a compreensão de vocês. E o que é essa queda de cabelo chamada eflúvio telógeno, que é uma das mais comuns no dia a dia, no consultório dermatológico? Essa queda de cabelo é aquela que ocorre difusamente, então o paciente reclama que está caindo o cabelo como um todo, então não é especificamente numa lateral ou na outra, existe uma queda difusa. Ela não vem acompanhada de nenhum sintoma, então não tem coceira, não tem inflamação, não tem descamação excessiva. O couro cabeludo está aparentemente normal, o fio de cabelo também não está quebrado ou não está quebradiço ou não tem nenhuma alteração em si. Simplesmente está aumentando aquela queda que naturalmente todo mundo tem, né? Mais para frente vamos falar sobre esse número que gira em torno de 100 a 150 fios por dia que a gente pode perder normalmente, né, de cabelo, mas nessa queda isso pode estar muito aumentado e o paciente nota que a queda acentuou, dobrou ou triplicou esse número e com isso fica preocupado de isso ter uma extensão maior e gerar algum dano de uma sequela, uma calvície, alguma coisa do tipo. Por isso é muito importante. E o cabelo tem uma função fundamental, tanto para o homem quanto para a mulher, mas principalmente para as mulheres, porque o cabelo representa muita coisa. E não só relacionamento social, atração, a questão na sociedade, como que a mulher se coloca, a autoestima, isso tem um valor enorme. Então, de uma forma geral, essa queda de cabelo do eflúvio telógeno é uma queda não inflamatória, ela não deixa cicatrizes e ela ocorre difusamente. Ela é transitória, geralmente na grande maioria dos casos ela dura entre 2 e 3 meses, então é preciso realmente ter um pouco de paciência. E alguns casos podem cronificar, ou seja, essa queda de cabelo persistir por mais tempo de uma forma crônica, e isso pode durar até mais de 1 ano, 2 anos, e incomodar muito o paciente. E aí tem tratamentos também, obviamente, para isso, mas é importante entender que ela tem uma duração longa, mas a grande maioria dos casos vai se resolver em questão de 3 e 4 meses. E qual é a causa dessa queda de cabelo chamada eflúvio telógeno? Existem inúmeras causas e isso é muito importante de ser reconhecido, já que a suspensão desse fator desencadeante, ou seja, eliminar esse fator desencadeante, vai ser crucial no tratamento, para o resultado e o sucesso do tratamento. E quais são esses fatores que desencadeiam esse processo de doença? Um dos mais comuns é o período pós-parto. Então a mulher ganha o bebê e depois de 3 meses, 4 meses do parto, o bebezinho já está nessa faixa etária, e começa a ter uma queda muito grande. A mulher percebe que está caindo muito mais cabelo que caía antes. Por exemplo, o dobro ou o triplo daquela queda diária. E eventualmente algumas áreas podem ficar mais ralas, como essa região temporal aqui da entrada. A mulher fala, doutor, está mais ralinho, ficou... E isso é uma causa, então período pós-parto. Outras causas, uma cirurgia, fez uma cirurgia plástica ou fez uma cirurgia importante ou diagnosticou recentemente com algum tipo de doença e isso traz um impacto, né, para o organismo. Alterações hormonais como tireoide, muito implicadas com a queda de cabelo. Então, às vezes a tireoide não está bem controlada, tanto o hipertireoidismo quanto o hipo, né? A tireoide que está com alterações pode repercutir com queda de cabelo e a compensação da tireoide pode ajudar isso a resolver o problema da queda. Mas muito importante conhecer esses outros fatores. Um outro mecanismo que está implicado em desencadear esse tipo de queda de cabelo são alterações nutricionais. Então, às vezes a mulher foi ao endocrinologista queixando de sobrepeso, algum tipo de tratamento de obesidade, restrição alimentar, dieta, e aí
caem alguns nutrientes muito importantes para o cabelo e em seguida a paciente tem que passar no dermatologista. Então, as causas relacionadas à dieta, restrição de proteínas ou de alguns nutrientes podem desencadear queda de cabelo. Medicamentos são outras causas, outros fatores desencadeantes. Às vezes, algum medicamento pode estar interferindo no ciclo capilar e propiciando esse tipo de queda. Então, é interessante avaliar se não houve algum medicamento novo que foi introduzido e isso poder estar relacionado com a sua queda de cabelo. E por último, não deixamos de mencionar aqui, não por último, mas um fator fundamental é o estresse. E agora, vivendo nesse período de quarentena, de pandemia, né, a questão do estresse que todos nós estamos sendo submetidos não é brincadeira. E a queda de cabelo tem aumentado muito essa queixa nos consultórios dermatológicos e ela sim tem um fator emocional. Então a perda de um emprego, a perda de alguém querida, ou uma separação, um divórcio, ou estresse no trabalho com o chefe, inúmeros fatores ambientais que podem estressar o indivíduo e isso ser responsável por um fator de queda de cabelo. Então não é à toa aquela expressão, né, que o estresse está grande, está caindo o cabelo e tal, e isso realmente acontece. Importante também mencionar que 1/3, ou seja, 1 em cada 3 casos de queda de cabelo desse tipo, não existe uma causa conhecida. Então, apesar de serem feitos os exames e investigado por completo esses fatores desencadeantes, não se encontra, o médico não encontra um fator responsável por desencadear aquela queda. Então isso realmente acontece e infelizmente até 1/3 dos casos não tem uma causa conhecida. E não raro também existem fatores adicionais. Então a pessoa fez uma cirurgia e tem uma doença, enfim, tem a questão nutricional e tem a questão da tireoide. Então vários fatores podem estar associados entre si para também causar a queda de cabelo. Como ela se manifesta? Essa queda de cabelo se manifesta uma queda difusa, então não existe um ponto específico, mas em geral é difuso. E ela não tem inflamação, não tem nenhum tipo de cicatriz e o cabelo está aparentemente normal, sem sintomas, simplesmente aumentou a taxa de queda no dia a dia. Então a mulher fala, doutor, eu pegava na minha escova, agora a quantidade de cabelo aumentou muito, né, de um período para cá. E geralmente essa queda começa depois de 2 a 3 meses desse fator desencadeante. O normal, então, é de queda em torno de 100 a 150 fios, pode parecer bastante, mas esse é o número estimado normal de queda de cabelo diante do nosso ciclo capilar, que eu vou falar mais a seguir, mas nesse período de queda de cabelo, esse número diário pode dobrar ou triplicar. E quem é mais afetado por essa queda de cabelo? Geralmente, as mulheres na faixa etária de 30 a 60 anos são o perfil mais comum de terem esse tipo de queda de cabelo, é o mais frequente nos consultórios, mas não raro a gente pode ter homens, crianças e até bebês com esse tipo de queda de cabelo. Então, por que ocorre essa queda de cabelo? É fundamental a gente entender o ciclo capilar. E o que é isso, gameiro, o ciclo capilar? Os nossos fios de cabelos que nós temos no couro cabeludo, que em geral em torno de 100 mil fios, então é uma quantidade grande que nós temos no couro cabeludo, eles não crescem indefinidamente, não crescem para sempre como as unhas, por exemplo. Os nossos fios, eles caem de tempo em tempo. O normal é cair em torno de 100 a 150 fios. Mas esses 100 mil fios que estão no couro cabeludo, até aproximadamente 8 a 10% estão numa fase de queda. Ou seja, eles vão cair para serem substituídos. Então cai um fio e vem outro já imediatamente atrás dele. Esse processo ele vai ocorrendo como um ciclo. E até 10%, de 8 a 10% desse total desses 100 mil fios estão na fase de queda. Então a gente entende que tem uma fase de crescimento, a grande maioria, mais de 90%, está na fase de crescimento, que nós chamamos de fase anágena. Em seguida, entra numa fase transitória, catágena, que é a fase em que para de crescer, né, esse fio. E em seguida entra na fase de queda, chamada telógena. Nessa fase de queda, que os fios acabam caindo até aproximadamente 5 a 10% dos fios estão nessa fase e eles vão cair num período de 2 a 3 meses. E esse cálculo dá aproximadamente de 100 a 150 fios por dia. Por isso que todo dia a gente vê fio
no ralo, ver fio na fronha, na escova, constantemente na roupa. Esses são os fios que contabilizados seriam em torno de 100 a 150 fios. Mas nesse período, com essa doença, algum fator desencadeante desses que a gente estava conversando interfere nesse ciclo, fazendo com que mais fios, uma quantidade muito grande de fios que estavam na fase de crescimento, passam para a fase de queda. Então, aqueles fios que estavam na fase anágena vão para a fase telógena, de uma forma muito rápida e aumentada, o que resulta numa maior quantidade de queda de cabelo por dia, podendo até cair quase metade, mas geralmente essa quantidade é menor que 50%. Então, no máximo, um pouco menos de 50% da quantidade de fios. Mas a grande maioria dos casos não ocorre tudo isso, mas é importante entender. E esse é um processo reversível, porque esses fios voltam a crescer depois. É um período mais crítico e a grande maioria dos casos se resolve num período de 6 meses. Ok? Mas é importante mencionar que esse tipo de queda de cabelo não é um tipo de queda cicatricial ou que leva à destruição do folículo ou que deixa algum grau de calvície. Não, esses fios são substituídos no futuro e isso vai completamente voltar à situação inicial. Então é importante ter calma que as coisas vão passar e isso tudo vai se resolver. E como é feito o diagnóstico do eflúvio telógeno? Ele é feito principalmente através da clínica, mas também de alguns exames laboratoriais para afastar ou confirmar algumas outras doenças. Mas de uma forma geral, o mais importante é a clínica. Então, através de uma entrevista, uma anamnese que o médico vai conversar com o paciente, ou o paciente tentar identificar algum fator desencadeante para esse processo de queda de cabelo. Em segundo lugar, ele vai examinar todo o couro cabeludo, os fios em si e pelos do resto do corpo também, que eventualmente pode estar envolvidos, mas em seguida fazer uma prova da tração. O que é essa prova da tração? O dermatologista palpa o couro cabeludo, né, e pega alguns fios e traciona. Uma tração com uma força moderada e contabiliza a quantidade de fios que saíram, que se desprenderam com uma tração média. Em geral, até 4 a 6 fios é considerado o normal. Se sair uma quantidade maior do que isso, a prova é positiva. Pode ser um grande indício de que realmente seja esse problema do eflúvio telógeno. Mas é muito importante que o dermatologista analise também o fio de cabelo. Então, analisando com um microscópio, um dermatoscópio ou um tricoscópio, ele vai analisar se esse fio de cabelo é do tipo telógeno, é aquele que é redondinho na raiz. Ele não é aquele fio como se fosse um fio arrancado, que tem uma raiz diferente. Ele tem uma bolinha, como se fosse uma massinha ali embaixo. Esse é o fio que está na fase de queda. Então, o dermatologista identificando isso vai poder facilitar o diagnóstico. Eventualmente, uma biópsia pode ser feita do couro cabeludo, das áreas afetadas, mas isso muito raramente ou mais naqueles casos crônicos. E por último, exames laboratoriais. Então é importante identificar se não tem nenhuma anemia, se não tem alteração de hormônios, por exemplo, da tireoide ou algum outro fator desencadeante, né, diminuição do estoque de ferro, alguma infecção, coisas que poderiam interferir gerando esse tipo de queda de cabelo. Raramente é feito tricograma, que é um exame e que se vê a proporção de fios de cabelo na fase de crescimento e da fase telógena. E o tratamento? Como é feito o tratamento do eflúvio telógeno? O mais importante de tudo é o paciente entender que essa queda de cabelo é uma queda transitória na grande maioria dos casos, salvo aquelas exceções em que se torna crônica, que são minoria, mas a grande maioria dos casos vai se resolver sem deixar nenhuma sequela, sem gerar calvície, sem gerar inflamações ou cicatrizes ou falhas no couro cabeludo. É um processo que precisa de paciência, mas aguente firme, porque esse processo passa. Geralmente, no máximo 6 meses isso está resolvido. Mas para isso, o fator fundamental é identificar aquelas causas desencadeantes. Se é uma alteração hormonal, se é questão da tireoide, uma anemia, uma infecção, do fator emocional, que sem dúvida depois acalmando, passando essa fase do estresse, né, e até mesmo esse momento da quarentena, isso vai se resolvendo. Aí os fios voltam à quantidade proporcional que estavam de crescimento, sem ter essa quantidade aumentada na fase de queda.
Outro fator muito importante do tratamento se refere a suporte psicológico. Eventualmente, algumas pessoas, algumas mulheres principalmente, podem necessitar de um apoio psicológico, mesmo tendo uma queda que às vezes nem é tão intensa, mas a preocupação da mulher acaba sendo de alguma forma desproporcional com relação à queda, e um amparo, uma ajuda, um suporte psicológico pode fazer grande diferença. O próprio cabeleireiro pode ajudar também, disfarçando algumas pequenas áreas de falhas que temporariamente estão ali, com um corte diferente, um novo estilo, né? Ou até mesmo uma tintura. E por último, o tratamento medicamentoso, que o dermatologista considera não só de aplicar, mas também de tomar. Então, alguns medicamentos de aplicar nas áreas de mais ralinhas do couro cabeludo podem ajudar nesse processo, e também suplementos de tomar, vitaminas e alguns suplementos específicos que aceleram esse processo e podem te ajudar, além de, logicamente, corrigir se tiver algum fator relacionado à anemia ou alteração hormonal. Tudo isso, lógico, tem que ser abordado. Para finalizar, reforço a importância da paciência, que é uma doença benigna, controlada, e que isso vai se resolver no futuro breve. Então tenha paciência e que vai dar tudo certo. Um abraço a todos, aguardo os comentários. Quem não se inscreveu, aproveite, se inscreva já e nos vemos na próxima. Até mais!